Isaías 49. E leiamos apenas os 2 primeiros versos. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Salmo 45, verso 3. Salmo 45, 3. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas, ou as tuas flechas, são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, somos tão privilegiados por podermos nos reunir no nome do Teu amado Filho. Nosso coração se enche de expectativa ao nos reunirmos olhando para Ti pela fé. Queremos ver algo mais de Tuas belezas, de Tuas virtudes, de Tua glória e de Teu trabalhar nos Teus santos. Obrigado, Senhor, por permitires que abramos Tua palavra e nos debrucemos aos Teus pés. Esse é nosso lugar seguro. Alimenta-nos com o pão da vida nessa noite. Assim nos confiamos a Ti, Senhor, esperando totalmente de Ti. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, ontem nós lemos os 2 primeiros versos de Isaías 49 e fizemos a aplicação desses versos ao apóstolo Paulo. Nós sabemos que, literalmente, os chamados cânticos do servo, do qual Isaías 49 é uma porção, se referem ao nosso Senhor Jesus, o servo dos servos. Literalmente, em primeiro plano, se refere a Israel, pois Israel era o servo do Senhor nos tempos da Velha Aliança. Por isso, naquela passagem mesmo, você vai ver a menção de Israel, dizendo: Tu és Israel, Tu és meu servo. Então, profeticamente, a passagem se refere ao nosso Senhor Jesus. Todos os cânticos do servo, aliás, são muito maravilhosos, todos eles. O mais conhecido é Isaías 53. Mas também temos Isaías 52, temos Isaías 42, Isaías 49 e alguns cânticos do servo. E nós fizemos a aplicação desse texto inicialmente à vida do apóstolo Paulo, pois ele pôde dizer, tão transformado e conformado foi ao seu mestre, ao servo dos servos, que essas palavras são aplicáveis a ele. Ele mesmo escreve em Gálatas capítulo 1, dizendo assim: ao que me separou antes de eu nascer. Palavras semelhantes às que lemos aí em Isaías 49. E aprouve pela graça revelar o seu Filho em mim. Lembra-se das palavras de Paulo? Sem detença eu não consultei carne nem sangue, nem fui aos demais apóstolos que já eram antes de mim. Então ele descreve ali a sua história com esse foco: aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Então essas palavras de Isaías 49 se aplicam muito bem a Paulo. Agora, o verso 2 aí que lemos, Isaías 49, 2, faz menção a essa flecha. Isso também mencionamos ontem, gostaria de recordar rapidamente. Paulo foi moldado, forjado, como essa flecha aguda pelo rei, aquele que o encontrou na estrada de Damasco, poliu essa flecha, encerou-a, fez uma ponta aguda. Então nós vemos em Isaías 49, 2, que essa flecha, após ser preparada, ela foi colocada na aljava. A aljava é um lugar escuro e solitário. E ali, quanto ao apóstolo Paulo,
na sua história com o Senhor, ele permaneceu por 11 anos. Interessante, irmãos, que quando recebemos algo do Senhor, qual é a nossa tendência maior e primeira? É imediatamente falarmos aquilo que recebemos. Não é? Não que isso esteja errado, mas o Senhor estava forjando a vida de Paulo de tal modo que ele teria, podemos assim chamar, 11 anos de silêncio. Isso é muito impressionante para alguém que teve um encontro na estrada de Damasco com o próprio Senhor Jesus glorificado. Veja bem, Paulo não teve uma visão na estrada de Damasco. Não confunda as coisas. Visões do Senhor aqui ou ali, a visão que João teve no Apocalipse, né? Sem dúvida foram visões. Agora, com Paulo foi diferente. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus se apresenta pessoalmente a Paulo. Ele vai buscar Saulo naquela estrada de Damasco. Paulo não diz que ele viu o Senhor como que numa visão distante, compreende? Algo que ele contempla ali como simplesmente uma visão. Mas ele vai dizer que o Senhor o encontrou na estrada de Damasco. Ele vai usar a palavra, ele apareceu a mim. E lembra que quando ele diz isso em 1 Coríntios 15, ele cita outros aparecimentos. E aqueles aparecimentos não foram visões. Ele apareceu a Pedro. São palavras de Paulo mesmo em 1 Coríntios 15, se você se lembra do texto. Ele vai dizer, apareceu a Cefas e depois aos 12, apareceu a Tiago e apareceu a mim, como um nascido fora do tempo. Então os irmãos vejam a correspondência que ele faz. Ele não está dizendo, quanto a eles, o Senhor glorificado, o Senhor ressurreto, apareceu a eles. Mas quanto a mim, foi uma visão. É isso que ele faz. Ele compara os aparecimentos todos. Cita, inclusive, de uma só vez ele apareceu a 500 irmãos. Você se lembra? Então ele vai dizer, e apareceu a mim, como um nascido fora de tempo. Então essa foi a experiência na estrada de Damasco. Então os irmãos vejam o impacto disso na vida do fariseu Saulo. Então o Senhor coloca suas mãos, como também falamos ontem, nesse barro disforme chamado Saulo de Tarso. Aquele que com consciência pura, como ele diz, seguia o que ele entendia e o que ele tinha até então no judaísmo da luz, coloquemos entre aspas, luz do Senhor, pois era tão pequena, mas aquela luz ele seguiu e perseguiu com o coração puro. Quando se levanta aquela seita, assim era a sua avaliação, chamada a seita do caminho, que eram os cristãos, os discípulos do Senhor. Então ele peleja ferozmente contra ele. Lucas diz, em Atos capítulo 9, que Saulo respirava ameaças e morte. Vimos ontem que o sentido daquele termo é assassinar de modo violento. Isso é o que estava no coração de Saulo, foi isso que ele fez. Nós vemos parte do seu testemunho em Atos 22, onde ele diz, quando dava um voto com relação àqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, eu dava o meu voto para que eles fossem mortos. Então, amados irmãos, que trabalho sublime, misericordioso, profundo, maravilhoso, daquilo que ele também, sempre palavras dele, estamos citando, ele chama, descreve a Timóteo assim, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabe que a graça de Deus foi atrás do difamador, do perseguidor, do insolente, como vimos ontem também, palavras dele em 1 Timóteo. E então, quando colocamos juntos Isaías 49 e Salmo 45, você vê o caminho dessa flecha? Você percebeu? Isaías 49 diz que esse servo foi feito como uma flecha aguda ou polida na linguagem de Isaías. E essa flecha foi guardada na aljava, também na linguagem de Isaías. Lá ficou Paulo 11 anos. Os eruditos e estudiosos vão nos dizer, 3 anos no deserto da Arábia, imagina o que Paulo estava fazendo lá, no deserto da Arábia. E 8 anos, possivelmente, em Tarso, que é a sua cidade natal, pois foi lá que Barnabé foi buscá-lo, descrito em Atos, capítulo 11. E Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, para cooperar na obra do Senhor em Antioquia, com aquela multidão de convertidos. Então, olha o caminho dessa flecha. Flecha polida nas mãos do mestre. Flecha guardada na aljava.
o lugar escuro, solitário, 11 anos. Quando Saulo estava, espero que você sempre pense nele assim e sempre leia suas epístolas com esse foco. Ele estava relendo, ele estava fazendo uma releitura da sua Bíblia, o Velho Testamento, claro, 39 livros. Agora, à luz da revelação da glória do Senhor Jesus. Então agora Gênesis para Paulo era um outro livro. Agora quando ele fala sobre Abraão, e ele fala muito, você lembra de Romanos 4? Ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é atribuída como justiça, e assim como Abraão foi justificado pela fé, não é? Então quando ele cita esses exemplos, muitos, Isaac, Agar, Sara, Paulo cita todos esses exemplos nas suas epístolas, não é? De personagens, Davi e muitos outros. Então, por que ele faz isso? Porque essa flecha ficou na aljava, 11 anos. E ele fez a sua releitura. Agora ele vê Cristo em Gênesis, Cristo em Êxodo, Cristo em Levítico, Cristo nos Salmos, Cristo para todo lado. Releitura da Bíblia à luz da glória da pessoa e obra do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Porque nós teríamos através dele, pense nisso também, nós teríamos metade do Novo Testamento. Que vaso o Senhor forjou na vida desse homem. Agora, quando nós lemos Salmo 45, o que nós vimos lá? Aquele lindo texto. É um salmo messiânico, é um masquil, um salmo didático, maravilhoso. E ali é dito, continua, podemos assim dizer, se comparado ou colocado na linha de Isaías 49, ele continua o caminho da flecha. Então nós temos a flecha polida e a flecha guardada na aljava em Isaías 49. Em Salmo 45, nós temos as tuas flechas ou setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Isso descreve a parte final da vida e do ministério de Paulo. Quando essa seta aguda é tirada da aljava pelo Espírito Santo, Atos 13, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem falou isso? Espírito Santo, como está escrito em Atos 13. Então, digamos que o Espírito Santo forja o seu arco, coloca a mão na aljava e tira a flecha e coloca no seu arco. Essa flecha aguda que penetra, que penetraria o coração dos inimigos do rei. Então, o que nós vemos através do ministério de Paulo? Povos caindo submissos ao rei. Essa é a sua história, em resumo, nesses versículos poucos que lemos, de Isaías e de Salmo. Então, o que nós fizemos ontem? Nós nos propusemos, e assim confiamos na misericórdia, na habilitação do Senhor para isso, a examinarmos os 5 golpes principais, que essa mão bendita, bondosa, quando falamos em golpes, nós temos uma visão rude muitas vezes, não é? Mas vamos pensar em um pai cuidando de um filho. Que tipo de golpe será que um pai que ama, e que cuida, e que disciplina, e que zela, dá nos seus filhos? Que tipo de golpes são esses? Todos nós que temos filhos sabemos que tipos de golpes são esses. São golpes de amor. São golpes para forjar caráter. Não são golpes de ira, golpes de intempestividade, golpes de turbulência, ou pelo menos não deveriam ser, não é? Muito mais o nosso Pai Celestial perfeito. Então ali está nosso querido Pai Celestial, revelado na pessoa do Senhor Jesus, aquele que apareceu a Saulo na estrada de Damasco, colocando suas mãos disciplinadoras, hábeis, puras, santas, traspassadas, mas firmes em seu amor, nas mãos de um barro todo deformado, blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. E o nosso Senhor Jesus põe lá suas mãos e começa a fazer seu trabalho. E nesse trabalho nós vemos 5 golpes principais, não os únicos, mas sem dúvida são os principais. Ontem examinamos o primeiro. O primeiro golpe extremamente necessário foi o golpe no saber. Na verdade, nós falamos que todos esses golpes se aplicam à soberba de Saulo. Então assim nós vamos examiná-lo. E nós chamamos o primeiro de golpe na soberba do saber. Você lembra que ele escreve em 1 Coríntios 8:1? O saber ensoberbece,
Veja, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Onde ele aprendeu isso, com quem ele aprendeu isso e como ele aprendeu isso? Porque o primeiro golpe que ele recebeu, sem dúvida, foi o primeiro. Foi o golpe na soberba do seu saber. Então, como nós concluímos ontem nosso tempo de comunhão? Lendo 1 Coríntios 2. Lembra-se? O que está escrito lá? Quando Paulo vai ter com os coríntios, ele diz: foi em fraqueza, foi em temor, foi em grande tremor que eu estive entre vós. E a minha palavra, a minha pregação não consistiram de uma linguagem persuasiva de sabedoria humana. Olha aí o ponto. Mas foi uma demonstração do Espírito e de poder, através dele, claro. Porque esse vaso estava forjado o suficiente para poder, a partir de Antioquia, como já falamos, depois de 11 anos de silêncio, sair para mais 11 anos de viagens missionárias. Foi assim a vida de Paulo. E depois tem uma terceira fase de 11 anos. Foram 3 fases de 11 anos. A primeira em silêncio, a segunda viajando, os próximos 11 anos, 3 viagens missionárias. E sabe o que ocorreu nos últimos 11 anos? Uma boa parte desse tempo aprisionado. Quando então ele estava se derramando pelo Senhor. Não mais pregando, viajando aqui ou ali, a não ser eventualmente, mas na maior parte do tempo, preso. E foi nessa última fase que nós temos suas epístolas mais elevadas. Dentre elas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Saíram da prisão domiciliar em Roma. Você vê, você teve um quadro aí da vida de Paulo nessas 3 fases. Olhe como o Senhor forjou esse vaso precioso. Então, o primeiro golpe foi o golpe na soberba do saber. Várias vezes naquela passagem de 1 Coríntios 2, ele usa a expressão a sabedoria. Nós não expomos sabedoria, ou expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, olha o não de novo aí, não, porém, a sabedoria deste século, e nem a dos poderosos dessa época. Saulo de Tarso era um dos poderosos daquela época. Você não tenha dúvida disso, irmão. Era um homem versado em 3 idiomas. Era um homem que foi educado aos pés da formosura da lei. Assim era chamado Gamaliel, seu instrutor. Né? Esse era Saulo. Mas ele então diz, essa sabedoria, lembre-se de Filipenses, eu considero tudo como um lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Por isso, nesse mesmo livro de 1 Coríntios 1, ele termina o capítulo 1 assim, Cristo Jesus. Veja, o que esse golpe na soberba do seu saber produziu. Cristo Jesus é, ou vamos citar o verso todo, 1 Coríntios 1:30. Vós sois dele, em Cristo de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Colossenses 2, nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você viu, irmão? Por causa do golpe que ele levou na soberba do seu saber, saber humano, saber filosófico, saber religioso, todos esses Saulo tinha de sobra. Quando ele leva o golpe no seu saber, por quem foi encontrado pelo Cristo ressurreto na estrada de Damasco, agora ele tem uma outra palavra para o saber. Agora ele vai dizer, sabedoria é Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Que maravilha! E quanto resultado maravilhoso tivemos desse golpe na soberba do saber em Saulo. E continuaremos tendo até que o Senhor venha. Pois seus 13 livros estão aqui. Palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, diretamente. Então, também falamos ontem aqui que vamos retomar para seguir para o segundo golpe. Ele se chama de modelo, irmãos. Então, uma das coisas abençoadas que fazemos, que podemos fazer, é estudar a vida desse homem pelas suas epístolas. Graças ao Senhor também, hoje há bons comentários na língua portuguesa sobre a vida desse homem. Há um, por exemplo, procuro sempre ajudar os irmãos nesse sentido, de F.F. Bruce, que se chama Paulo, Sua Vida, Cartas e Teologia. Uma ótima obra sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, quando nós vamos seguindo o caminho desse homem, nós temos um mapa.
e vamos vendo qual é o caminho que o mesmo Senhor, que também nos encontrou, embora não desta forma como encontrou Saulo, mas não menos real para cada um de nós, esse amado Senhor também colocou as mãos neste barro disforme, que éramos nós, e tem seguido com a sua obra. E Paulo diz, o que ele fez em mim é um padrão, vimos ontem essa palavra, que só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Ali em 1 Timóteo 1 e lá em 2 Timóteo 1, 13. Ele, pela sua longanimidade, me fez um modelo, assim ele se chama, para todos, isso nos inclui, todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Então os irmãos estão vendo que não estamos apenas examinando uma biografia, nós estamos examinando um modelo para compreender um caminho. Então, o primeiro golpe foi o golpe no saber. Todos nós, amados irmãos e irmãs, carecemos desse golpe. Do contrário, nós teremos confiança, veja como é sutil. Nós poderíamos confiar não apenas em coisas humanas em si mesmo, mas essa questão de sabedoria humana é tão complicada, é tão complexa em todos nós, que nós podemos confiar equivocadamente, até mesmo nos depósitos que temos recebido do próprio Senhor. Então o Senhor nos dá um entendimento, o Senhor nos dá uma clareza a respeito de algo, nós somos gratos a Ele, absorvemos aquilo foi depositado em nosso coração, sabe qual é a nossa tendência? Achar que em qualquer momento nós podemos abrir a despensa, aquele depósito vai sair e vai abençoar a todos. As coisas espirituais não funcionam assim. Por isso Paulo diz, minha pregação era uma demonstração do Espírito, aí está a chave, do Espírito e de poder. Se o Espírito Santo não vivificar mesmo o depósito de sabedoria divina que tem sido dado a cada um de nós, ele é estéril. E Saulo, ou Paulo agora, aprendeu muito bem essa lição. E nós também precisamos aprendê-la. Para que nós saibamos que a casa de Deus não é edificada de outra maneira. Não é edificada com sabedoria humana, muito menos, eloquência, oratória, retóricas, filosofias, ideias, acho, penso, sinto, não é? E também não depósitos. Se nós confiamos simplesmente no depósito que o Senhor tem feito em nós, nós deixamos de ser profetas e passamos a ser, deixamos de ser homens de Deus e passamos a ser profetas velhos. Aqueles que já foram usados pelo Senhor. Aqueles que têm um depósito do Senhor, mas estéril. Então, irmãos, há muito para considerarmos sobre a questão dessa sabedoria humana na obra de Deus. Estratégias, métodos, mecanismos, aprender a fazer as coisas usando nossa sabedoria. Nós já temos experiência em como reunir, em como adorar, em como pregar, em como servir. Já temos todo o como, não é? Sabedoria humana. Esse foi o primeiro golpe. Vamos passar para o segundo, então. Voltemos lá ao texto-chave que nós estamos usando, que é exatamente essa narrativa de Lucas. Observe bem, aqui não é um testemunho de Paulo. É claro que foi Paulo que contou para Lucas, é óbvio. Mas esse aqui não é um testemunho de Paulo, é uma narrativa de Lucas. Ele inicia Atos 9 dizendo, Saulo, respirando ainda ameaças, né? Então a narrativa está aí nessa terceira pessoa, ele está se referindo a Saulo. E então, o verso que vamos destacar para esse segundo golpe, que vamos chamar de golpe na soberba da independência. Veja bem esse segundo golpe. Se o primeiro foi dado na sabedoria humana, o segundo foi dado na independência. Agora, irmãos, olhemos os contornos desse golpe. Veja o verso 17. Atos 9, 17. Então Ananias foi... Ontem já lemos o texto todo, né? Então vamos tomar só o verso 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Observe que Ananias tomou conhecimento dessa realidade, pode ter sido pelo próprio Senhor, que se revelou a ele, dando as instruções para ele ir falar com Saulo, pode ser que seja através de pessoas ali mesmo de Damasco, pois Paulo foi conduzido cego para dentro da cidade, né?
Então ele diz: o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aí está o Mestre, Espírito Santo, que iria agora, como falamos, levar Paulo para 11 anos de silêncio e iria abrir as Escrituras que ele tinha nas suas mãos, conhecia inúmeras passagens de cor, mas não via Cristo nas Escrituras. Então agora o Mestre ia fazer o seu trabalho, o Espírito Santo. O vaso Saulo seria cheio do Espírito Santo e a flecha iria ser polida, guardada na aljava, para daí 11 anos ser atirada no arco do mesmo Espírito Santo, que disse: separem-me agora Barnabé e Saulo. E essa seta iria penetrar corações dos inimigos do rei. Que história maravilhosa. Então, golpe na soberba da independência. Por quê? Acho que a chave está nessa expressão, Saulo, irmão. Para nos ajudar, vamos agora ouvir o próprio Saulo, que é também Lucas que registra, mas agora é um testemunho na primeira pessoa. Saulo mesmo está falando. Vamos para Atos 22. Sempre se lembre, Atos 9, 22 e 26, esses 3 capítulos. Nós vamos ter 3 ângulos da história de Saulo de Tarso em Damasco encontrado pelo Senhor. Capítulos 9, 22 e 26. 9 é a narrativa de Lucas. 22 é o testemunho de Paulo em Jerusalém, em pé na escada, falando para aquela multidão, quando a multidão queria linchá-lo, né? O comandante da guarda preservou Paulo, tirou Paulo da multidão, a multidão iria matá-lo. Ele estava em pé em uma escada em Jerusalém e ele então dá o seu testemunho. Isso é Atos 22. E Atos 26 ele está perante o rei Agripa, quando ele dá de novo o seu testemunho. Nenhum deles é igual. Todos são necessários, porque nós vamos ver acrescentando coisas aqui e ali em todos esses 3 testemunhos, por isso precisamos dos 3. Então, veja o que diz em Atos 22. Vamos ler no momento apenas os versos 12 e 13. Veja, foi o mesmo que Lucas já disse ali no capítulo 9, verso 17. Aqui ele diz assim, 22, 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse, observe que ele não esqueceu essa frase, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Vamos observar 2 coisas. Esse Saulo, irmão, foi o golpe na independência. Podemos dizer assim, acho que você me compreende, Saulo não tinha irmãos. Saulo era aquele homem obstinado, aquele fariseu, que agia por si mesmo, completamente independente, pelejava contra a obra do Senhor, achando que estava fazendo a obra do Senhor. Quando o Senhor o encontra na estrada de Damasco, ele fica cego. Preste atenção. Cego, 3 dias. Porque ele teve a visão do Cristo ressurreto e glorioso. Visão de Cristo deixou Saulo cego. Quando Saulo teve os seus olhos abertos, o que ele viu? Ele não viu o Senhor glorificado de novo. Ele viu o simples Ananias. Alguém que nós nem temos mais relato a respeito dele. Digamos assim, me permitam, tão anônimo ele era. Um irmão. Quando os olhos de Saulo foram abertos, é isso o que ele vê. Que golpe Saulo levou na sua independência. Agora ele saberia o que é o corpo de Cristo. E não só isso. Ele ficou cego por aquela visão do Senhor, ou seja, por obra do próprio Senhor. Mas agora ele é recuperado, me entendam bem aí, com cuidado que eu vou dizer. Agora ele é recuperado pela obra, entre aspas, de Ananias. Foi Ananias pelo Senhor, é claro, que foi levar essa mensagem a Saulo. Eu estou aqui, Saulo, para que você recupere a vista. Veja, irmão, o Senhor o cega, e o Senhor faz com que ele recupere a vista através de um membro do corpo. Ele ouve dele, Saulo, irmão, estou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, esse foi o transporte que Saulo de Tarso sofreu por causa desse encontro com o Senhor.
golpe na sua independência. Mais uma coisa. Aí mesmo em Atos 22, ainda nesse golpe na independência, observe isso. Verso 8, Atos 22 mesmo. Olha essa pergunta, que já foi registrada em Atos 9. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Agora a nossa nota aí está no verso 10. Porque das 3 passagens que citamos, Atos 9, 22 e 26, é somente aqui que nós temos essa descrição. Que na verdade houve 2 perguntas de Paulo ou de Saulo para o Senhor. A primeira nós temos também em Atos 9. É aquela pergunta, quem és tu, Senhor? Não é? Agora em Atos 22, Paulo nos diz que houve uma segunda pergunta. E olhe qual é. Então eu perguntei, verso 10, que farei, Senhor? Você vê as duas juntas? Quem és tu, Senhor? Primeira pergunta. Segunda, que farei, Senhor? Me permitam também dizer assim, Saulo nunca pergunta que farei. Saulo sempre sabe o que tem que fazer. Por isso, ele não é encarregado de ir perseguir cristãos em Damasco. Você reparou no texto? Ele pede carta de autorização para os principais sacerdotes em Jerusalém. É ele que pede. Ele sabe o que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer é exterminar a igreja. Então eu pedi cartas de autorização para que eu fosse a Damasco. Porque Damasco, naquele contexto ali, era um foco, né, de vitalidade cristã. Então Paulo diz, é lá que eu vou começar. Eu vou matá-los lá no ninho, digamos assim, né? Mas agora, derrubado pelo Senhor, ele leva o segundo golpe. O golpe na independência. E agora ele fala essa frase tão linda, que o acompanhou por toda a sua vida e história com o Senhor. Sempre essa frase o acompanhou. Sempre agora Saulo é aquele que vai dizer, que farei, Senhor. Que bendita frase, irmãos. E quanto a nós? Você percebe o quanto esses golpes são aplicados a nós? Será que na nossa relação e vida diária com o Senhor essa frase domina a nossa relação com Ele? Ou se nós também sabemos tudo o que fazemos, do nosso modo, a nosso tempo? Você se lembra um verso de Eclesiastes 8? Versos 8 a 10 de Eclesiastes 8. O meio ali desse contexto diz assim, o sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então, irmãos, às vezes até nós conhecemos a vontade do Senhor, porque Ele tem prazer em mostrar a sua vontade para nós. Muitas vezes não, porque nós não temos essa pergunta no nosso coração, que farei? Não é? E saímos metendo as nossas mãos, e trocando as mãos pelos pés, e destruímos em parcelas, né, aqui ou ali, a obra de Deus. Quem de nós já não teve essa experiência? De colocar as mãos nas coisas do Senhor, as mãos na obra de Deus, não é? Fora de tempo, fora de modo. Mas o Senhor tem prazer em nos revelar a sua vontade. Quando perguntamos a Ele qual é a sua vontade. Que farei, Senhor? Agora, mesmo sabendo a vontade do Senhor, nós não podemos perder de vista essas duas coisas. A vontade do Senhor, mesmo que já revelada a nós, ela tem tempo. Então nós temos que continuar na espera, para que nós saibamos quando o Senhor quer cumprir aquilo que Ele já deixou claro para nós, que deseja a respeito de nós. Quem sabe que façamos isso ou aquilo, que possamos ir a determinado lugar aqui ou ali, quem sabe mudarmos de cidade, uma decisão maior, não é? Quem sabe assuntos relacionados à obra do Senhor. Você acha que quando o Espírito Santo, em Atos 13, diz assim, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra, olha o que diz o texto, a que os tenho chamado. Sabe o que essa frase sugere, pelo menos sugere, que realmente nem para Saulo nem para Barnabé isso foi uma surpresa. E realmente não podia ser, irmão, porque o Espírito Santo não age dessa maneira. Ali estavam 5 irmãos que são citados, entre eles Saulo e Barnabé, mais 3 na igreja de Antioquia, 5 profetas e mestres. Sabe o que eles faziam? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo.
Servir ao Senhor, a palavra para servir ali é derivada do liturgueu, de liturgia, que fala de um serviço público. Então, o que os profetas e mestres estavam fazendo em Antioquia? Eles entendiam que a vontade do Senhor era usá-los ali, e ali eles eram profetas e mestres, naquela assembleia. Estavam servindo liturgicamente, ou servindo publicamente aos irmãos. Mas não só servindo eles ao Senhor, mas jejuando. Para que serve jejum? Qual é a finalidade do jejum? É barganha com Deus? É uma espécie de troca? É uma moeda de troca? O que é jejum, segundo a Bíblia, essencialmente falando? Só tem um significado, irmão. Jejum significa que nós estamos ávidos, anelantes de compreender qual é a vontade do Senhor. É por isso que nós jejuamos. Não há outro motivo. Se nós temos, por exemplo, alguém enfermo em nossa casa, digamos nossa esposa está enferma gravemente, nós jejuamos para que o Senhor cure nossa esposa? Nós jejuamos para conhecer a vontade do Senhor. E quando nós conhecermos a vontade do Senhor, nós vamos agir. A vontade do Senhor é recuperá-la, a vontade do Senhor é levá-la, a vontade do Senhor é ensiná-la e nos ensinar. Pensemos assim, qual é a vontade do Senhor? Então, jejum é uma avidez por compreender a mente do Senhor sobre determinado assunto. Por que nós jejuamos na vida da igreja? Para compreendermos a vontade do Senhor. A hora em que estamos como assembleia, as demandas do Senhor, às vezes não são claras para nós, não é? Podemos estar errando em reconhecer as demandas do Senhor. Ele está falando e nós não estamos ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos jejuar, até mesmo como assembleia, para podermos compreender, Senhor, quais são tuas demandas. Então, amados irmãos, quando essa vontade é conhecida, ainda tem duas coisas. Ainda tem o tempo e ainda tem o modo para que o Senhor cumpra a sua vontade. Às vezes ele nos revela um caminho que há de ser seguido. E fica claro para nós que é a sua vontade. Mas sabe o que ocorre às vezes? Quem irá atuar nesse caminho não somos nós, é outro. Então precisamos saber o tempo e o modo que o Senhor cumprirá a sua vontade. Saulo não conhecia nada disso, até o dia em que ele fez a primeira pergunta. Primeiro ele quer saber algo dessa glória que ele não conhece. Ontem nós buscamos explicar, não é, até onde podemos, essa primeira pergunta de Saulo. Quem és tu, Jeová? Literalmente foi essa pergunta que ele fez. Quem és tu, Jeová? Não é que ele não conhecia esse Jeová. Ele conhecia razoavelmente bem esse Jeová pelas escrituras do Velho Testamento. Assim como Moisés conhecia Jeová, né? Mas agora, diante da glória que o circundou, ele tem essa pergunta. Digamos que é uma pergunta retórica, como falamos ontem, né? Como se ele estivesse dizendo, eu realmente não te conheço. Eu não conheço essa glória. Eu não conheço esse ser que agora se mostra a mim tão claramente. Quem és tu, Jeová? Compreendeu? Esse é o sentido da pergunta. Mas então ele tem a segunda imediatamente. Porque ele sabe que não é algo qualquer o que está ocorrendo com ele. Mas o Senhor coloca, o Deus da glória, em Cristo Jesus, coloca suas mãos em Saulo. Então o que ele pode dizer? Que farei, Senhor? O que queres de mim, Senhor? Golpe na independência. Verso 10, continuemos aí. Que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali, preste atenção, te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Você compreendeu o sentido disso? Por que o Senhor mesmo falou para Saulo o que ele devia fazer? O encontro foi tão pessoal, não foi? Você vai entrar em Damasco, você vai fazer isso, você vai para a rua direita, na casa de Judas, foi para onde ele foi, né? Você vai ficar ali orando um tempo e você vai aguardar as minhas instruções. Tudo pessoal, o Senhor com ele. Foi nada disso que o Senhor disse. O Senhor não deu uma palavra sobre os próximos passos. Ele disse, você vai entrar em Damasco, só, e ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Porque o Senhor já tinha, então, claro, separado o Ananias. Iria dar aquela visão para Ananias, enquanto Ananias orava, sobre o antigo lobo, Saulo de Tarso. E Ananias tremeu de medo. Esse é o matador de cristãos. Senhor, como dizendo, tem misericórdia, Senhor. Se ele veio aqui comer ovelha e eu for lá, você é a primeira. Né? Foi assim a atitude de Ananias. Então o Senhor convenceu Ananias de que aquele era o caminho do Senhor.
Eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai. Então Ananias foi. Então o golpe na soberba da independência. Agora, se nós vamos a 1 Coríntios 12, vamos fazer isso, mas nós não vamos estudar esse capítulo não, porque penso que perderíamos aqui, entraríamos por uma trilha que não é desejável, para podermos seguir esses golpes aqui até o fim hoje, mesmo que panoramicamente. Mas eu queria mostrar para os irmãos, apenas abra a sua Bíblia para você vislumbrar. 1 Coríntios 12. Olha o que Saulo aprendeu sobre, ou por causa, desse golpe na soberba da independência. Aqui está, irmãos, diante de nós, talvez o capítulo mais lindo da Bíblia a respeito do que é o corpo de Cristo. É 1 Coríntios 12. E, graças ao Senhor, Paulo escreveu para uma igreja que estava tão confusa e complicada e dividida até nesse tema, no tema o corpo de Cristo. Ciúmes para cá, contendas para lá, partidarismos para cá, muita soberba, porque se ensoberbeciam até mesmo de suas habilidades espirituais, né? Então ele escreve esse capítulo sobre o corpo de Cristo. Me permita dar apenas 4 notas aqui, e medite por você mesmo. Olha o que Saulo aprendeu, então está ensinando para os coríntios a respeito do corpo de Cristo. Saulo, irmão, abre seus olhos, vê Ananias e tem o primeiro vislumbre do corpo de Cristo. No que se resumiu o evangelho de Paulo? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, foi esse que o encontrou em Damasco, e a igreja, o Ananias que foi enviado a ele para que ele recuperasse sua vista. Cristo e a igreja, né? Então aqui em Coríntios, veja bem, a partir do verso 12 ele começa a falar sobre o corpo. Assim como o corpo é um, está vendo aí? Capítulo 12, versículo 12. E ele usa essa palavra corpo, se você grifá-la aqui nesse capítulo, você vai ver que são muitas vezes o tema que é o corpo. Então olhe, verso 15 e 16, rapidamente. Sabe o que ele ensina aqui? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. O que ele está ensinando aqui? O que ele aprendeu sobre o corpo de Cristo? Nesse golpe na sua independência. Ele aprendeu que no corpo de Cristo, cada um de nós precisa assumir as suas próprias responsabilidades. Não adianta a mão ficar olhando para o olho e dizer quão maravilhoso é ser olho. Todo mundo, quando nós encontramos aí a pessoa, o primeiro lugar onde a pessoa olha é para o olho, não é? O olho é sempre bonito de olhar. O olho tem sua cor, tem seus contornos, tem sua beleza, né? Mas ninguém olha para a orelha, não é isso? Quando você chega diante de alguém, ninguém pede para você virar de lado, deixa eu ver lá dentro da sua orelha. Está limpa ou não está limpa, não é? Então ele usa aqui a figura da orelha, você viu? Ele fala do ouvido, ele fala do olfato. Nariz, mesma coisa, né? Ninguém fica examinando teu nariz. Mas olho é muito bonito, não é? Então todo membro no corpo de Cristo quer ser olho. Quem não quer ser olho? Então o ouvido diz, ah, se eu fosse olho. E o nariz diz, ah, se eu fosse olho. Mas o Paulo agora, aprendeu tão bem essa questão do corpo de Cristo, amados irmãos. Ele compreendeu tão bem a interdependência. Essa palavra não existia no vocabulário dele. Ele aprendeu tão bem a interdependência do corpo que agora ele vai nos ensinar. E aí me permita uma ilustração aqui. Olho, sem dúvida, fala de visão espiritual. Olho, sem dúvida, aponta para ministério profético, visão espiritual. Quem não quer? Então o ouvido diz, ah, eu não sou olho, então eu não sou do corpo. E o olfato também diz, ah, eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Aí Paulo vai dizer, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o corpo? Então pense na prática que ele está ensinando. Você está lá dirigindo seu caminhão, sua carreta, ou seu carro, melhor. E atrás de você vem uma carreta, desgovernada, sem freio talvez. Então o motorista mete a mão na buzina. E o seu olho não serviu de nada para salvar a sua vida. Seu olho não está vendo nada, você não tem olho nas costas. Você foi salvo pelo ouvido. O corpo foi salvo pelo ouvido. O olho não serviu nessa ocasião. Ministério profético não é tudo na vida da Assembleia. E o olfato? Você entra na sua casa à noite e tem vazamento de gás.
Seu olho não te salva. Seu ouvido não te salva. Só o teu nariz te salva. E o nariz salva o corpo. Então o nariz nunca pode dizer, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Porque o corpo depende do ouvido e o corpo depende do nariz. Então, irmãos, como ele aprendeu bem essa lição e quão lindamente ele nos ensina. Para que não haja, ele vai dizer lá no final, para que não haja divisão do corpo. Não queira ser olho, seja nariz. Não queira ser boca, seja olfato. Porque o corpo é salvo através de todas as suas funções e edificado através delas. Então, assumindo as nossas responsabilidades. Que lição importante que Paulo aprendeu. Está aí nos versos 15 e 16. O próximo par, versos 17 e 18. Você leia, só para nós ganharmos tempo aí. Como eu disse, nosso foco não é estudar esse capítulo. Mas o que ele está ensinando aí é: aceite a sua limitação. Então, se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros. E diz: você é ouvido, você é nariz, você é mão, você é olho, etc. Então, Deus é quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Não é lindo? Então, o que ele está ensinando aqui? Aceite limitações. O corpo de Cristo não é um olhão imenso, não é uma orelhona imensa, porque isso não é corpo. Então, cada membro e a sua função, porque Saulo recebeu o golpe na independência. Sem dúvida, irmão, ele achava que era tudo, podia tudo, ia fazer tudo. Deixa comigo que esses cristãos não vão para frente, eu vou arrasá-los. Esse era Saulo de Tarso. Mas agora ele vê o corpo de Cristo. Que maravilha, irmãos. Terceiro par, nesse capítulo, está nos versos 21 e 22. Não podem, veja, não podem os olhos dizer para a mão: não precisamos de ti. E aqui nós temos uma coisa impressionante. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vós. Não entenda outra coisa, porque Paulo não se refere à cabeça como coisa nenhuma a não ser o próprio Cristo, em todas as passagens. Então aqui ele está falando mesmo do próprio Cristo. Nosso Cristo é assim todo-poderoso, é ilimitado, podia fazer tudo com quem quiser, quando quiser e do jeito que quiser. Ele poderia, mas ele não quis. Essa é a questão. Ele não quis. E o que ele quis? Ele quis fazer tudo o que ele vai fazer através do seu corpo, que é a igreja. Então, aqui nesse terceiro par, versos 21 e 22, Paulo está ensinando que nós devemos apreciar a função dos outros. Então, está a terceira lição que ele aprendeu, por causa desse golpe na independência. Então, os olhos não podem dizer para a mão: eu não preciso de ti. Os olhos têm que apreciar a função da mão. O ouvido tem que apreciar a função do olfato. E assim sucessivamente. Porque Deus dispôs os membros no corpo. Irmão, não é uma lição importante? É por causa de sermos tão independentes que nós causamos tanto problema. Até mesmo pensemos em ministérios na casa do Senhor. Quantos problemas causam ministérios independentes? Sabe qual é o primeiro e talvez o mais drástico deles? Todo serviço, isso vale para qualquer serviço, não é só para o ministério da palavra não, mas é particularmente verdadeiro para o ministério da palavra. Quando alguém que tenha um real encargo mesmo, recebido do Senhor, no ministério da palavra, se faz um ministério independente, ele terá uma interpretação particular da verdade. E ele se tornará o porta-voz daquela verdade. E isso é muito perigoso. Isso causa estrago no corpo de Cristo. Porque são ministérios independentes. Precisamos aprender a funcionar juntos, debaixo de uma única visão celestial e em submissão uns aos outros. Passíveis sempre de correção. Dizer, irmão, observe isso melhor. Isso que você está dizendo, essa interpretação sua aí, pode ser verdadeira. Não é uma coisa essencial, não é? Então é admissível que você tenha essa interpretação, porque não toca os pilares da fé, os fundamentos da nossa confissão. Então é admissível que você tenha essa interpretação, mas não faça dela a verdade, porque você pode estar equivocado. Então aí nós temos o assunto do pré-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, do milenismo, do amilenismo e um monte de assunto mais. Quão urgentemente
precisamos aprender a lição da dependência no corpo de Cristo. Então, o último par, para seguirmos adiante, versos 24 e 25, aí na passagem de Coríntios 12, nós temos um quarto par. E nesse par também, muito lindos versos, Paulo está ensinando que, o que já falamos lá, quando assumimos responsabilidades no corpo, quando aceitamos limitações, o que já dissemos aí, quando apreciamos a função dos outros, cada um aprecia a função do outro, sabe o que acontece no corpo? Aí está então o quarto par. Nós preservamos a unidade do corpo de Cristo, sem assumir as nossas responsabilidades, sem aceitar as nossas limitações, sem apreciar a função de outros, nós vamos causar problemas no corpo de Cristo. Mas quando fazemos isso, nós preservamos a unidade do corpo. Você quer ver o verso 24 aí? Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, ouça bem, Deus coordenou o corpo. Não tem função delegada. Você vai ser o nosso evangelista, você vai ser o nosso mestre, você vai ser o nosso não sei o quê, você vai ser o diácono, você vai ser... Deus coordenou o corpo. Unção vem antes de função. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Olha o 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Irmãos, é particularmente lindo ouvir essas palavras dos lábios de Saulo de Tarso. Você vê como é importante você ler com esse pano de fundo? Alguém tão independente, tão autoconfiante, tão autossuficiente, agora modelado como um vaso pelas mãos do mestre. Então, esse foi o segundo golpe. Vamos para o terceiro. Golpe na soberba do ativismo. Esse aí é outro problema que nos persegue. Ativismo. Vamos lá para Atos 9, de novo, nosso texto central. Atos 9, veja o que diz o verso 9. Esteve 3 dias. Você sabe que o 3 na Bíblia é significativo, né? Como número tipológico, ele aponta para a Trindade, em primeiro lugar, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Mas o número 3 na Bíblia também fala de morte e ressurreição. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no ventre da terra. 3, morte e ressurreição, assim como foi com o nosso Senhor. Então Saulo esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Deixa aí esse capítulo marcado, vamos para o outro testemunho dele, Atos 26. Vamos para lá, verso 18. Vamos ler, já vamos explicar isso. 26, 18. Vamos ler desde o verso 15 para entendermos melhor. Então eu perguntei, veja, a terceira vez nós temos esse testemunho aí registrado. Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, agora nós temos uma narrativa que só há nesse texto, não há nos outros dois. Por isso eles se complementam. Então o que mais que Saulo ouviu do seu Senhor na estrada de Damasco? Olha lá. Mas levanta-te, firma-te sobre os seus pés, porque por isto mesmo te apareci. Você está vendo? Que não é apenas uma visão, mas é um encontro. Te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. O Senhor está dizendo que preservaria a vida de Paulo em tudo que ele passasse, e amanhã nós vamos ver um pouco do que ele passou em 2 Coríntios, vamos buscar aprender da segunda epístola aos Coríntios. O Senhor, desde o início, na estrada de Damasco, ele diz, eu vou cuidar de você. Eles vão esfolar você, em outras palavras, não é? Eles vão apedrejar você, eles vão fustigar você com varas, eles vão açoitar você, você vai passar fome, nudez, naufrágio, mas eu te guardarei. Até a hora onde você vai entregar a sua vida por amor do meu nome. Quando ele foi decapitado, mais tarde, durante o governo de Nero. Né? Então ele diz, livrando-te, está vendo? Do povo e dos gentios, para os quais eu te envio,
Agora escute. Nossa nota aí é essa aí. O golpe na soberba do ativismo, né? Então nós vemos lá em Atos 9:9, que ele ficou 3 dias sem ver, certo? Então Saulo, aqui, nessa narrativa que vamos ler agora, do verso 18, ele está cego, certo? Quando essa luz, que ele diz mais brilhante que o sol do meio-dia, ele diz brilhou ao redor de mim, ele foi cegado. E ele ficou cego 3 dias. Mas agora olha o que esse cego escuta do Senhor, falando com ele. Eu te enviarei, então, te livrarei do povo e dos gentios, os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos. Você não acha interessante? Impressionante? O homem estava cego, e o Senhor está dizendo que iria enviá-lo para abrir os olhos dos gentios. E convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre todos os que são santificados pela fé em mim. Golpe na soberba do ativismo. Irmãos, o cego tem que ser guiado pelas mãos. Aliás, ele dá esse testemunho, né? Posteriormente nós vamos ver que ele foi guiado pelas mãos. Aquele homem que ninguém o guiava. Ele que guiava outros. Agora o Senhor dá um golpe no ativismo de Saulo. Como que dizendo, Saulo, você não entende nada. Saulo, você não conhece meus caminhos. Saulo, você não conhece a minha obra. Saulo, você não pode ir contra a minha obra. Naquela frase que também já examinamos ontem. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Irmãos, são setas agudas que penetraram no coração desse, digamos, inimigo do rei. E agora o Senhor vai tomar esse inimigo, polir essa flecha, guardar essa flecha e usar essa flecha no coração dos seus inimigos, né? Então, o que Saulo faz a partir daqui? O Saulo cego, guiado pela mão, é levado na casa de um tal Judas, que não sabemos mais nada sobre ele, só naquele texto de Atos 9, um irmão de Damasco, casa de Judas, que morava na rua direita. Vê os cuidados do Espírito Santo? Leva o Saulo cego para a rua direita e põe na casa de Judas, um irmão. E lá ele vai ficar cego 3 dias. Sabe o que isso significa? Mantenha os seus olhos fechados durante um bom tempo, para você ver o que vai acontecer. E imediatamente, quando nós entramos em trevas, digamos assim, nós introvertemos. Por isso, irmãos, só uma observação aqui, que são tão importantes que tenhamos períodos de meditação e de contemplação do nosso Senhor, inquietude. Todas as vezes que fechamos os olhos, nós introvertemos. Agora, pensemos sobre Saulo. Ele teve um encontro glorioso na estrada. Esse encontro glorioso o cegou fisicamente. Então, lógico, agora ele não vê nada. Ele está 3 dias na casa do Judas, não come, não bebe e não enxerga. Eu acho que podemos aqui arriscar uma terceira coisa. Ele também não dormiu. 3 dias. Ele está, digamos, nesse processo de introversão. Sem dúvida, o Senhor está ali, falando ao seu coração, o ensinando de alguma maneira. E o que será que ele está vendo? O que será que ele está lendo? Irmãos, em particular nesses 3 dias, morte, lembre-se, morte e ressurreição. O Senhor está aprofundando esses golpes na vida do Saulo e mostrando o quanto ele estava equivocado, o quanto ele não conhece a Deus, o quanto ele não conhece a obra de Deus, o quanto ele não conhece os caminhos de Deus. Digamos, não, não, não e não. Isso marcou os dias de quietude de Saulo. Até aquele dia que ele não sabia quando seria. Não é? Então monte essa história bem corretamente na sua cabeça. Nós temos o texto aqui e sabemos de tudo. Saulo não sabia de nada. Ele não sabia que tinha um tal Ananias orando, ele nem sabia quem era Ananias. Né? Tinha um tal Ananias orando, e esse tal Ananias teve uma visão, e esse tal Ananias foi incumbido pelo Senhor de ir na casa de Judas encontrar Saulo, e Saulo não sabia de nada. Então quando o Ananias chega lá está o Saulo cego, que não come, que não bebe. Ele então ouve aquela palavra. O Senhor que te apareceu no caminho, Ele me enviou aqui até você. Para que você recupere a vista e fique cheio
do Espírito Santo. E para que você saiba o quanto importa sofrer pelo nome dele, você terá de ser a sua testemunha. Veja isso, irmão, na história desse homem. Que coisa maravilhosa. Por isso bebemos dessa fonte tão límpida há quase 2000 anos. Então, esse foi o terceiro golpe, o golpe no ativismo. Deixe-me ilustrar isso com os irmãos para não passarmos muito rápido por essa lição tão tremenda, esse golpe no ativismo e esse mergulho na quietude. Do ativismo para a quietude. Foi isso que o Senhor fez nesse golpe, na vida de Saulo. E é isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Sem quietude, nenhum de nós poderá cooperar com o Senhor. Nós só seremos ativistas. Caminharemos na base do tem que fazer. E na base do que agora é a hora disso. Compreende? Ativismo. Primeiro vamos a um texto, querido irmão, Isaías 52, que me permita dizer assim, que o Senhor te ajude a nunca mais esquecer esse versículo. Isaías 52, 12. Olha o que esse versículo significa em termos da obra do Senhor. E quando eu falo obra do Senhor, é obra do Senhor da mamãe criando o filhinho ou a filhinha. É a obra do Senhor do papai fazendo a mesma coisa, criando, educando, formando caráter nos seus filhinhos. É a obra dos irmãos na casa de Deus. É a obra do Senhor no sentido mais amplo, mais extenso, da Igreja Universal de Deus, onde qualquer esfera que você queira aplicar para a obra do Senhor. A diferença de ativismo e de quietude, como já falamos. O golpe que Saulo levou. Olha esse verso, Isaías 52, 12, por favor. Porquanto não saireis apressadamente. Ativismo. Nem vos ireis fugindo. E agora, por favor, abra os seus ouvidos pela graça do Senhor. Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Agora o que precisamos entender aqui é o seguinte: não é um incentivo e uma garantia para nós fazermos o que achamos que devemos fazer, e como queremos fazer, e no tempo que queremos fazer, e saber que nós vamos contar, certo? Que o Senhor vá adiante de nós e que o Senhor seja a nossa retaguarda. Você acha que isso é possível, irmão? Isso só teria um nome: manipular a Deus. Eu faço a meu tempo, eu faço a meu modo, eu faço o que eu entendo, e o Senhor irá adiante, e o Senhor está na retaguarda. Quer dizer, o Deus sou eu, né? Eu sou o Deus. Eu faço como eu quero, como eu entendo, no meu tempo, no meu modo, e Deus está na frente e Deus está atrás. Nunca pense isso, irmão, porque isso não é Deus. E assim não é obra de Deus. Então, qual é o princípio envolvido aqui? É isso que eu gostaria, pela graça do Senhor, que você nunca mais esquecesse. Então, vou colocar assim: a não ser que nós saibamos que o próprio Senhor está na vanguarda de algo, ele não estará na retaguarda desse algo. Ficou claro agora? Então, qual é a nossa responsabilidade? É fazer uma pergunta, que eu gostaria não só de citá-la, eu vou ler aqui o texto para você ver como ela se aplica. A pergunta é: onde está o Senhor? Essa é a pergunta. Se nós sabemos onde está o Senhor nisso aqui, nesse assunto aqui, nessa necessidade aqui, na igreja aqui, no relacionamento aqui, na obra do Senhor aqui, onde está o Senhor? Se nós sabemos onde está o Senhor, então Ele é vanguarda. Então nós cooperamos com Ele, sabemos onde Ele está, sabemos seu caminho, sabemos sua vontade, somos cooperadores dEle. Aqui está o Senhor. Então nós temos garantia: o Deus de Israel também será a vossa retaguarda. Irmãos, há inúmeras aplicações dessa verdade. Deixe-me citar algo pessoal. Peço permissão para a ajuda e edificação dos irmãos. Muitas vezes saio de minha casa, e isso já faz muitos anos, e criei 3 filhos. E muitas vezes, quase todas, eles ficavam em casa. Às vezes até mesmo quando minha esposa saía comigo, eles ficavam em casa. Qual é a segurança que temos de que os filhinhos estão sem papai e sem mamãe, que são os responsáveis dados pelo Senhor para cuidar deles adequadamente? Qual a nossa garantia? Se nós os deixarmos
e não soubermos que esse texto está se aplicando a nós. Porque nós os estamos deixando porque o Senhor está indo adiante de nós. E nós estamos cooperando com aquilo que está claro para nós, o Senhor nos tem chamado. Se isso é verdade, então nós sabemos que o Deus de Israel é a nossa retaguarda. Nós saímos, mas o Senhor faz as duas coisas. Ele sai, porque ele está adiante, mas por causa dele ser quem ele é, ele também fica. Isso nós não podemos fazer. Nós só podemos fazer uma coisa. Ele faz as duas. Ele sai e ele fica. Graças ao Senhor. Irmãos, isso sempre é verdadeiro, todo assunto que você pensar. No relacionamento com filhos, cônjuge, já falamos, a vida da igreja. Então é uma pergunta só. Senhor, onde estás? Quero cooperar com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. Não nos envolvamos com aquilo que o Senhor não está envolvido. Pode parecer bonito, irmão. Tem muita obra por aí com nome para você escolher. Não é? Não se envolva com aquilo que você, não é os outros por você, não. Aquilo que você não estiver convicto de que o Senhor está envolvido. Esse é o número 1. Então aí você pode se envolver, mas nós temos uma segunda coisa. Você tem que fazer a segunda pergunta. Senhor, eu reconheço que o Senhor está ali. Agora, em que medida o Senhor me quer ali? Compreendeu? São duas perguntas. Então, veja que princípio importante, irmão. Saulo recebeu esse golpe no ativismo e agora acabou. Agora ele não iria onde o Senhor não levasse. Ele não faria o que o Senhor não quisesse. Ele não trocaria os seus pés pelas suas mãos. Não é? Ele aprendeu a seguir a direção do Senhor. Por exemplo, Atos 16, uma linda passagem, quando o Evangelho entra na Europa. Filipos, a primeira cidade da Macedônia, a primeira daquele distrito macedônio, não é? O Evangelho está entrando na Europa. Veja que passo esse. Saindo do Oriente e entrando na Europa. Se o Evangelho não entrasse na Europa, nós estaríamos aqui. Não é? Mas foi porque o Espírito Santo guiou Saulo até lá. Quando ele dorme e tem aquela visão do varão macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas o que aconteceu antes? Se você conhece a narrativa de Atos 16. Tentamos ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí viramos para cá e tentamos ir para a Ásia, e o Espírito do Senhor não permitiu. Não é? Como ele não permitiu? Usando o que será? Qual circunstância? Não importa. Mas Lucas registra de uma maneira inequívoca. Para nós não foi porque, quem sabe, o barco atrasou, deu uma tempestade, não sei. Não é? Mas para eles é muito claro, o Espírito de Jesus não o permitiu. Então o que eles tinham que fazer? Nada. Tinham que fazer nada. Eles tinham que esperar. E quando eles esperaram, ele teve a visão do varão macedônio. Então agora ele sabe para onde ele tem que ir. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Graças ao Senhor, ele aprendeu essa lição. E nós precisamos aprender a mesma lição. Mais um texto ainda. Então, irmão, nunca se esqueça desse texto de Isaías. Veja que garantia, que promessa, que segurança, que certeza nós temos. Desde que façamos a pergunta, onde está o Senhor? Antes de você abrir o Salmo 62, eu disse que mostraria, né, para os irmãos essa pergunta. Então, por favor, abra rapidamente aí. Precisamos concluir, vamos concluir, com a ajuda do Senhor, esse assunto hoje ainda. Jeremias capítulo 2. Olha o que está acontecendo aqui. Jeremias 2. O povo está em corrupção, idolatria, adorando Baal, desviado do Senhor. E o Senhor está usando Jeremias, usou Jeremias 40 anos e ninguém se voltou para o Senhor. Esse foi o ministério de Jeremias. 40 anos de pregação profética e nenhum convertido. Jeremias capítulo 2. Então olha o que ele diz aqui, no verso 5 e 6. Assim diz o Senhor, Jeremias 2, 5. Que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E olha aqui a repreensão do Senhor. E sem perguntarem. É o Senhor que está falando. Pela boca de Jeremias, apontando um erro deles. Qual é o erro? Eles não perguntaram o quê? Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? Agora, mais sério ainda, olha o verso 8. Jeremias 5:8. Os sacerdotes eram os mestres do Antigo Testamento, eram eles que ensinavam a lei para o povo.
os responsáveis por conduzir o povo do Senhor. Então tem uma repreensão, claro, diretamente para eles. Os sacerdotes não disseram. O que eles não disseram, irmão? Onde está o Senhor? Você viu a importância, o significado dessa pergunta? Na jornada com o Senhor e na obra de Deus? E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal. Viu? Tudo isso porque não fizeram uma pergunta. Onde está o Senhor? Então aí está o golpe no ativismo. E para concluir isso, só mais um texto, é o de Salmo. Salmo 62. Olha o que diz, só alguns versículos desse lindo Salmo. 62. Olhe já como ele começa, é um Salmo de Davi. Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Aí está a lição que, como falamos, Saulo aprendeu bem. O golpe no ativismo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele. Essa é a linguagem daquele que espera. Essa não é a linguagem do ativista. Essa é a linguagem da quietude. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Só Ele. O meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Veja o verso 5. De novo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Lá no verso 1 ele diz minha salvação, aqui ele diz minha esperança. Só ele é minha rocha e minha salvação, é o meu alto refúgio. E lá no verso 2 ele disse, não serei muito abalado. No verso 6 ele diz, não serei jamais abalado. Onde está a diferença? Na medida que ele vai ordenando, veja isso, na medida que ele vai ordenando a sua própria alma que se aquiete e descanse, então ele passa do não serei muito abalado para o não serei jamais abalado. Isso fala do caminho da alma, e a alma mesmo, da alma entrando no descanso. Mas como a nossa alma entra no descanso? Ela não é boazinha, ela é rebelde, é criança mimada, birrenta, né? Aqui na Bahia diz pirracenta, não é assim? Essa é a nossa alma. Então o que temos que fazer com ela? Somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa, nada de ativismo. Dele vem a tua salvação. E na medida que vamos fazendo isso, nós passamos do não serei muito abalado para o não serei jamais abalado. Então essa foi a lição que Saulo aprendeu muito bem, o golpe no seu ativismo. Vamos para o quarto, é o penúltimo. Vamos acelerar um pouco aqui. Quarto golpe. Golpe na soberba das decisões próprias. Ou escolher seus próprios caminhos. Aí, vamos ilustrar com o texto, né? Atos 22 mesmo, testemunho de Paulo. Vamos lá, Atos 22. Golpe na soberba das decisões próprias. Escolher seus próprios caminhos. Capítulo 22, verso 14. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Quem está falando isso é Ananias, aquele que foi lá encontrar Paulo. Atos 22, 14. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti.
Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Vamos parar um pouquinho aqui. Já leremos o verso 21. O que Saulo está fazendo aqui? Você entendeu? Ele está dizendo como que um não Senhor. Ele está dizendo, Senhor, mas se tem um lugar onde eu posso melhor dar o meu testemunho, é aqui. Todos sabem quem eu sou aqui, todos sabem o que eu fui fazer a partir daqui. Aqui eu tenho a minha história. Né? Então, ele entendia que ali ele deveria dar o seu testemunho. Mas então o Senhor diz finalmente no verso 21, olha só. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então agora, onde está o golpe na soberba das decisões próprias? Você viu aqui, por esse texto do 19 e 20, quando ele diz, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava. Ele está dizendo, como eu falei, aqui eu sou bem conhecido, aqui eles vão me ouvir. Antes eu era o perseguidor, não é? Agora eu era o inimigo, agora eu sou o teu amigo. Antes eu era o rebelde, agora eu sou o teu servo. É aqui que eu tenho que dar o meu testemunho, eu tenho que começar, é por aqui. E aqui meu testemunho vai ser valoroso, poderoso, todos me conhecem. E o Senhor disse, não, vai. Né? Agora, vamos ver esses golpes, algumas frases que denotam esses golpes nas decisões de Saulo. A primeira, que está lá no verso 14. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Esse te escolheu, tão bonito, né? Também é tão verdadeiro conosco. Quando nós vemos aquelas palavras do Senhor para os seus discípulos registradas em João, quando ele diz assim, não fostes vós que escolhestes. Não é? Não foi tua decisão própria, não foi teu caminho, eu vos escolhi a vós. E eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Saulo tinha que ouvir isso, porque, irmão, só ele escolhia, só ele resolvia, só ele decidia, só ele fazia. Então Ananias vem e diz, o Deus dos hebreus te escolheu. Quem sabe ele podia pensar que foi ele que escolheu mesmo o Deus dos hebreus, porque com 12 anos o menininho já estava lá aos pés do Gamaliel, não é? E fazendo tudo errado a partir daí, não é? Mas agora ele vai ouvir, o Deus dos hebreus te escolheu. Faz parte do golpe nas decisões próprias. Olha a outra frase. Vamos chamar a atenção para mais uma nota aqui. Final do verso 17. Quando eu orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Deixe-me arriscar, eu não quero ser de forma nenhuma dogmático aqui, mas também não vou arriscar sem base. Vou arriscar com fundamento. Quero sugerir que Saulo de Tarso nunca teve um êxtase. Porque êxtase não é coisa de fariseu. Compreende? Êxtase não faz parte da ideia de fariseu a respeito de Deus. Agora, ele está orando no templo, em Jerusalém. Iniciozinho da sua jornada com o Senhor. Ele acabou de recuperar a vista. Saiu de Damasco naquele cesto e foi para Jerusalém. E lá ele vai ao templo e vai orar. Por que ele vai orar? Antes ele não precisava orar, ele precisava fazer. Não é? Agora ele tem que orar, porque ele não sabe nada. Então ele vai orar. E quando ele vai orar, lhe sobrevém um êxtase. Ele nunca experimentou isso. E nesse êxtase ele vê aquele que fala com ele essas palavras. E aí estão os golpes continuando. Os golpes nas suas decisões. Então sobreveio-me um êxtase. E veja, vi aquele que falava comigo, apressa-te, sai logo de Jerusalém. Então está muito claro aí, né? O Senhor direcionando Paulo com essas palavras, apressa-te, sai logo. Ou seja, todas as decisões são do Senhor. Né? Então Saulo contraria de certa forma, Senhor, eles sabem que eu encerrava em prisão, quando se derramou o sangue de Estevão, eu estava aqui, e o Senhor enfim encerra o assunto, no verso 21, quando ele diz aí, vai, como que encerrando o assunto. Saulo, chega de diálogo, vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Então aí está o golpe nessas decisões. Só para lembrarmos como Saulo aprendeu isso bem e passarmos para o último passo, para concluirmos. Há muitos exemplos de como ele aprendeu bem essa lição. Vou citar só um. Em Efésios 5, ele diz assim, remindo o tempo. Efésios 5, verso 15, se não me engano, começa aí esse contexto. Vede prudentemente como andais,
Efésios 5,15. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Esse era ele, era Saulo. Mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E não vos torneis insensatos. Esse também era ele. Mas agora ele diz, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então esse aí é a resposta desse golpe que ele recebeu nas suas decisões próprias. Agora o que rege a vida dele? Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos para o último golpe para concluirmos. E esse também não foi menos violento e nem menos amoroso. Assim são as mãos do nosso Senhor. Saulo leva um quinto golpe, que é o golpe na soberba dos recursos próprios. E o que seria recursos próprios? Vamos lá. Atos 9 de novo, nosso texto chave aí. Voltemos lá, Atos 9. Veja o verso 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Já examinamos isso. E agora nós temos essa frase significativa que você vai ver, ele vai se lembrar, ainda vai falar mais, alguma coisa mais sobre ela. Nós já vamos ver. E a frase é: e, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Guiado pela mão. Não apenas cego, mas guiado pela mão, levaram-no a Damasco. Golpe nos recursos próprios. Você quer ver como Saulo lembra disso, irmão? Como isso faz parte da memória santa dele, da sua história com o Senhor? Olhe lá Atos 22. Veja o verso 11. Atos 22, 11. Tendo ficado cego, então agora é ele mesmo falando, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Golpe nos recursos próprios. O cego tem que ser guiado pela mão. Agora, para concluirmos, então, o último texto e concluímos nessa noite. Vamos ver como ele aprendeu a respeito desse golpe nos recursos próprios. Abra, por favor, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, essa carta aqui, vamos examiná-la um pouco, até onde pudermos, até onde nosso tempo permitir, amanhã à noite. As lições da vida e do serviço de Paulo. É uma carta ministerial, é a mais ampla carta ministerial de Paulo, uma carta de serviço, uma carta de relacionamentos, é linda, 2 Coríntios. E aqui em 2 Coríntios 3, ele diz assim, olhe lá no verso 5. Você pode imaginar quem está falando isso? Aquele homem obstinado, aquele homem cheio de si. Olha o que ele tem a dizer agora, 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes. Para um pouquinho aí. Ele vai dizer capaz de algo aqui, né? Mas esse não que nós por nós mesmos sejamos capazes se aplicou em tudo na vida de Saulo. Irmãos, ele não se via capaz de nada. Amanhã vamos examinar um pouco essa carta. E você vai ver que ele vai descrever uma tribulação, uma tal tribulação que lhe sobreveio na Ásia, está no capítulo 1 aí de 2 Coríntios, que ele diz assim, foi acima das nossas forças. Você vê? Ele levou um tal golpe nos recursos próprios que ele aprendeu a depender do Senhor quanto às forças físicas para servir na obra de Deus. Coisa que às vezes conhecemos tão pouco, não é? Ele conheceu muito disso. Então, ele diz, não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa. Irmãos, essa mente é genial. Estamos falando de Saulo de Tarso, né? Foi reduzido a tal ponto que ele diz, não sou capaz de pensar nada sobre a obra de Deus. Eu preciso saber onde está o Senhor, conhecer sua vontade e então cooperar com Ele. Por nós mesmos, não somos capazes de pensar alguma coisa, siga aí, como se partisse de nós. Quanta ideia, quanto plano, quanto projeto, não é? Para ele, não. Aí ele diz, olha essa frase final, que linda. Pelo contrário, a nossa suficiência. Quem está falando aqui é o ex-autossuficiente. A nossa suficiência vem de Deus.
E o último verso que vamos ler é o verso 6. O qual nos habilitou. Irmãos amados, quanto nós precisamos aprender dessa habilitação. Habilitação para ser pai, para ser mãe, para viver como irmão, para nos relacionarmos, para servir o Senhor numa assembleia local, para servir na obra de Deus. Nos habilitou. Mas não tem como encher um vaso cheio. O vaso tem que ser esvaziado primeiro para poder ser cheio, né? Então ele diz, o qual nos habilitou, veja, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. E letra esse homem tinha demais. Mas o Espírito vivifica. Golpe na soberba dos recursos próprios. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor, esse vaso levou os 5 golpes. E nós estamos bebendo dessa fonte até hoje. E graças ao Senhor, aí estão as mãos do Mestre sobre nós, para dar os mesmos golpes. Para nós aprendermos qual lição? Vivermos por meio dele. Senhor, nos ajude, irmãos. Encoraje nosso coração, nos siga falando, ensinando. Graças ao Senhor. Nós temos um Senhor todo suficiente. Podemos esperar nele, deitar nos seus braços. Você lembra aquele Salmo 131? Se aplica muito bem a Saulo e que se aplique a nós. Senhor, não é soberbo o meu coração. Agora ele podia dizer. Nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança, e o detalhe ali é desmamada. Se aquieta nos braços da sua mãe. Porque quando a criança se aquieta ali para mamar, então o que ela está vendo na sua mãe é só uma mamadeira enorme, né? Assim o bebezinho vê a sua mãe. Mas quando a criança é desmamada e se aquieta nos braços da mãe, então ela está buscando a mãe mesmo, e não o que a mãe tem para dar, o leite da mãe. Então ele diz assim, minha alma, se aquieta em ti como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Ele diz, tal é minha alma para comigo. E aí ele vai dizer, espera. Está vendo a lição? Espera, ó Israel, no Senhor. Desde agora e para sempre. Senhor, nos ajude nisso, irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor quis e se autodeterminou a colocar suas mãos santas, que são dignas, eram dignas, que anjos adorassem por toda a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor. E o Senhor colocou tuas mãos santas em nossa vida deformada. Como te agradecemos, Senhor. Obrigado por teu propósito determinado de fazer de nós um vaso útil para o seu possuidor, preparado para toda boa obra, para que o Senhor encontre em nossos corações descanso, prazer, um lugar de aconchego para ti. Que o Senhor encontre nas tuas assembleias betânias, lugar onde o Senhor repousa, onde o Senhor tem conforto, onde o Senhor recebe atenção, onde as suas palavras são ouvidas, onde os corações te amam, onde as mãos te servem. Senhor, nós queremos ser assim para ti, mas nós dependemos que o Senhor mesmo nos torne isso, porque nós somos o oposto disso. Por isso, Senhor, nos guarda, nos limita, nos segura, nos detém e nos disciplina com as tuas mãos firmes e amorosas, para que nós realmente te conheçamos. O Senhor é alto refúgio, e aí nós não seremos jamais abalados. Glórias a teu bendito nome, Senhor. Prossegue a tua obra em nós. Segue firme conosco, Senhor. Não se importe com nossos trejeitos, nossos desajeitos, nossas birras. Pedimos ao Senhor que mantenha, Senhor, por tua graça, essa mão firme sobre nós, corrigindo-nos, limitando-nos, disciplinando-nos, formando para ti um vaso para louvor da glória da sua graça. Confiamo-nos a ti, Senhor. Tuas mãos são nosso lugar seguro. Louvado seja teu bendito nome. Amém, Senhor.
todo louvor. A igreja te proclama, ó Senhor, e se rende aos teus pés em adoração. Exaltamos o Rei, exaltamos o Rei, exaltamos o Rei, este Rei é Jesus. Exaltamos o Rei, exaltamos o Rei, exaltamos o Rei, este Rei é Jesus. Te proclama, ó Senhor, e se rende aos teus pés em adoração. Exaltamos o Rei, exaltamos